Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o posicionamento do Tarcísio, que eu gostei muito do posicionamento do Tarcísio, tá? Mostrou que ele está do lado do Bolsonaro, ele não é da centro-esquerda aí do Isentosfera, embora a Isentosfera esteja apoiando ele, e conseguiu sair disso, na minha visão, de maneira perfeita, né? É lógico, ele foi um dos prejudicados nessa história, porque em tese estava tudo encaminhado para ele ser o candidato à presidência em 2026, com chances enormes de ganhar, a gente estava falando sobre isso há coisa de dias atrás, mas agora ficou uma grande incerteza. Pode ser o Bolsonaro o candidato da direita em 2026. A grande questão é que o posicionamento do Tarcísio foi perfeito nessa história. Tarcísio se reúne com o encarregado dos Estados Unidos e pede revisão do tarifaço. O Tarcísio foi lá para negociar com os Estados Unidos. Enquanto Lula diz que Lula não cogita diálogo com Trump e vai retaliar se tarifa for mantida, diz Planalto. Lula diz que Brasil sobrevive sem os Estados Unidos e promete buscar novos parceiros e não sei o que lá. Enquanto o Lula fica brincando de macho, de brigar com Trump e coisa e tal, o Tarcísio está fazendo o que o Lula deveria estar fazendo. O Tarcísio está governando o país melhor do que o Lula, no final das contas, nesse momento. Está buscando o Trump para buscar alternativas. Vamos negociar, vamos ver o que dá para fazer com isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, anarcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei aqui várias vezes, gosto muito do Tarcísio, acho que seria um ótimo presidente do Brasil, e tem muito bolsonarista que não gosta dele, que acha que ele está ligado ao centrão, que ele está ligado na isentosfera e não sei o que lá, e eu não vejo dessa forma. E mais do que isso, a forma como o Tarcísio se posicionou nessa coisa toda, deixa muito claro que ele está do lado do Bolsonaro. Ah, mas ele pega leve com o pessoal do STF, ah, mas ele conversa com o pessoal do centrão. Meu amigo, para que ele vai brigar com o pessoal do STF agora? Ele não ganha nada com isso brigando com o pessoal do STF. Quem tem que brigar é a gente, nós do povo que temos que brigar com o STF. Não adianta o Tarcísio querer se queimar dessa forma brigando com o STF. A mesma coisa falar com o Centrão. Não interessa, quem governa tem que falar com o Centrão. Esquece esse papo de que, mas ele recebe o Kassab. O Bolsonaro recebe o Kassab também, ué. Que negócio é esse? Não tem jeito, tem que falar com o Centrão, não tem alternativa. Então, eu sou muito crítico desse pessoal bolsonarista que não gosta do Tarcísio. E a minha visão disso daqui é que o Tarcísio mostrou realmente que está do lado do Bolsonaro nessa história toda. Então vamos relembrar o que aconteceu aí nos últimos dias, né? No dia 9, o Trump anunciou as tarifas aqui para o Brasil e o Tarcísio colocou aqui no tweet dele, olha só, Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender censura e agredir o maior investidor direto do Brasil. Ou seja, ele reclamando que o Lula, ao ficar pagiando ditaduras, ir lá na Rússia, ir lá na China, trazer o pessoal dos BRICS aqui no Brasil, essa coisa toda, estava se alinhando com ditaduras e agindo contra o Trump, contra o maior investidor direto no Brasil, que é os Estados Unidos. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás de Bolsonaro. Ou seja, ele está dizendo que o Lula está querendo colocar a culpa em Bolsonaro por essa tarifa, o que é um absurdo, ninguém vai colar isso daí, mas ele deixando claro que a culpa não é de Bolsonaro, a culpa é do Lula. E a responsabilidade é de quem governa. Eu falei sobre isso também nos meus primeiros vídeos, né? Justamente a questão do... Meu amigo, se você bate com um carro num poste, a culpa é de quem está dirigindo o carro, meu amigo. Não tem essa história, não. Narrativas não resolverão o problema. Então o posicionamento do Tarcísio perfeito nessa história. Ficou do lado do Bolsonaro, não criticou o Trump, criticou o Lula. O Lula que buscou esse negócio. E ele tá certo, foi o Lula que buscou isso. Quem tá errado nessa história não é o Trump, não é o Bolsonaro, quem tá errado nessa história é o Lula, né? Aí, é lógico, o pessoal da esquerda ficou chateadíssimo. Alvo de bolsonaristas, Tarcísio faz malabarismo com relação à tarifa de Trump. Que malabarismo? Fez malabarismo nenhum. Ele indicou a posição correta. O culpado é o Lula, não é nem Bolsonaro nem o Trump. O Trump está reagindo à agressão do Lula. Perfeitamente razoável. O Bolsonaro não fez nada. Mas reclamou, pediu tarifas. Ele pediu para o Trump agir quanto à injustiça que havia aqui no Brasil. E o Trump resolveu agir, o que mostra que realmente é uma injustiça o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Aí veio o Haddad, todo sentido com o Tarcísio. Haddad diz que tarifa dos Estados Unidos é ataque ao Brasil feito pela família Bolsonaro. E ele ainda criticou o Tarcísio por ter ficado no meio do caminho, que ele não quis fazer isso. Aqui, ó. O ministro ainda classificou a estratégia bolsonarista como um tiro no pé por atingir o estado de São Paulo, reduto eleitoral da direita e não sei o que lá.
E, no final das contas, olha só, o Tarcísio rebateu ele aqui, ó. Tarcísio rebateu o Haddad. Falar menos e trabalhar mais pela economia do Brasil. Ou seja, o Haddad está falando demais, querendo falar um monte de coisa, querendo usar isso politicamente, mas e aí, e trabalhar pelo Brasil mesmo, né? Tarcísio aqui, as pessoas não querem saber de narrativa, querem ver o trabalho acontecendo para a vida delas melhorar, para resolver os problemas que estão postos. E quem está no governo tem que governar, é isso que a população espera. Ou seja, essa aqui foi a resposta do Tarcísio para o Haddad e para o governo Lula, que está só preocupado em botar a culpa em Bolsonaro e coisa e tal, em surfar, achando que vão ter uma onda de popularidade com essa tarifa do Trump. Não vão ter, mas o Tarcísio fez a coisa correta, tem que trabalhar, tem que fazer isso. Tarcísio está saindo gigante dessa história. Aqui, ó, isso aqui foi ontem, aqui, ó, dia 10. Ele foi lá em Brasília, encontrou com o Bolsonaro lá em Brasília, se colocou do lado de Bolsonaro, deixando claro que estão juntos nessa história. Eu falo para vocês, o pessoal que é contra o Tarcísio como candidato do Bolsonaro, vocês estão errando. O Tarcísio é um ótimo candidato, ele é bolsonarista. Ah, mas ele não ataca o STF. Ele não tem que fazer isso. Ele é a bala de prata do Bolsonaro, ele é o cara que vai pegar, se o Bolsonaro não puder concorrer em 2026, ele vai ser o cara que vai ser o candidato do Bolsonaro. Ele não tem que criar confusão mesmo com o STF nesse momento. É muito melhor ele se preservar para depois que ele for presidente. Aí a história é outra, aí a gente conversa sobre a estratégia dele. Mas essa é a posição dele. O cara tá do lado do Bolsonaro. E você quer saber o quanto que isso chateou o pessoal lulista? É só você ver as manchetes, né? Esse traço aqui, ó. Alvo de Bolsonaro, faz malabarismos, né? Aqui, ó. Tarcísio rifa a economia ao passar pano para a conspiração de Trump e Bolsonaro. Você vê que o pessoal da esquerda ficou chateado com o Tarcísio, quer dizer, sinal que o Tarcísio acertou, né? E aí, hoje, o Tarcísio ainda deu uma declaração excelente. Ele se reuniu com o encarregado dos Estados Unidos e pede revisão do tarifaço. Tá aqui, ó. Acabo de me reunir com Gabriel Escobar, encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiros e também o reflexo disso para empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas lastreados em dados e argumentos consolidados e buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema, a responsabilidade é de quem governa. E já que o Lula está se recusando a governar o Brasil, o Lula ficou aqui, ó, não, Lula não cogita diálogo com o Trump, vai retaliar se a tarifa for mantida e não sei o que lá. O Lula, ele só está interessado no aspecto político dessa história. Ele acha que essa história vai dar dividendos políticos para ele, que o pessoal vai voltar a gostar da esquerda, que vai brigar com o Bolsonaro. Ele está esperando pelo efeito Canadá. Pode ter algum efeito, pode ter alguma melhora nos índices do Lula, pode ter alguma coisa. Eu não acredito que vai ser uma coisa significativa, muito menos que vai durar até o ano que vem, nas eleições do ano que vem. Então o Lula está embarcando numa canoa furada. Mas para embarcar nessa canoa furada, ele não quer conversar com o Trump. Por quê? Porque para ele, quanto mais os Estados Unidos brigar com o Brasil, quanto mais o Trump bater no Brasil, é melhor para a estratégia dele. Então ele quer continuar brigando com o Trump. Só que o problema dessa estratégia do Lula é que é bom para o Lula. Não é bom para o Brasil, não é bom para as empresas brasileiras, não é bom para o agro brasileiro. O Tarcísio está fazendo o que o Lula deveria estar fazendo, procurando diálogo com o Trump. O Lula não vai buscar diálogo com o Trump. Por quê? Porque o Lula quer a saída da Venezuela. O Lula quer ir no caminho da Venezuela. Isso vai ferrar todo mundo e isso vai ajudar o Lula. Só o Lula ganha com essa história, né? Aqui, ó. Lula diz que Brasil sobrevive sem Estados Unidos e promete buscar novos parceiros. A Cuba sobreviveu sem os Estados Unidos também. A Venezuela sobrevive sem os Estados Unidos também. O Irã sobrevive sem os Estados Unidos também. Agora vai ver a pobreza que está lá. Países que já foram ricos, países que têm enormes riquezas minerais e riquezas pessoais e tecnológicas e que hoje em dia estão na merda completa porque justamente se isolaram dos principais parceiros comerciais. O que o Lula tinha que estar fazendo é o que o Tarcísio está fazendo. Tinha que, não, vamos reunir com o pessoal, vamos conversar, vamos ver como resolve isso daqui. Eu acho que a melhor maneira de resolver esse assunto é através do Congresso, tirando o Lula com impeachment e aprovando a anistia. Resolve-se esse problema muito rápido. Mas tem que negociar primeiro, vamos conversar. Lembra, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro falou que ele e o Steve Bannon fizeram uma live e falaram que a solução seria aprovar a anistia, não sei o que lá. E eu entendo, né? Mas o Eduardo Bolsonaro não fala pelo governo Trump. Eu acho que é uma solução também que o Eduardo apontou. Eu acho que uma solução melhor ainda seria justamente o impeachment do Lula para descartar a aderência do Brasil ao BRICS,
essa turma golpista e fazer a anistia do pessoal. Resolve tanto a questão do Bolsonaro quanto a questão econômica que incomoda o Trump e pronto, resolvido o problema nisso daí. É isso que a gente tem que buscar. Ninguém no Brasil quer BRICS, meu amigo. BRICS é fundo de poço. BRICS é o clubinho das ditaduras fracassadas. A gente não ganha nada com o BRICS. Nada, nada, nada. Só temos a perder. E pior, arrisca a gente se isolando dos Estados Unidos e ficar na mão da China. E aí ficar na mão da China, meu amigo, a China trata os parceiros exclusivos dela, gente que só tem como negociar com a China, como por exemplo o Irã, a Rússia, Venezuela e Cuba, trata como escravos. Aí sim é colonização, aí sim é imperialismo, aí sim a gente está se submetendo ao imperialismo chinês aqui no Brasil. Essa é uma tragédia que dá tempo de recuperar, dá tempo de salvar. É fazer o que o Tarcísio está fazendo, buscar diálogo e dar um jeito de implementar a solução. Parabéns ao Tarcísio pela iniciativa, acho que ele está fazendo o correto, está mostrando, liderando o que o Lula não faz. O que o Lula não faz, ele está fazendo, de negociar com o Trump e procurar uma saída para isso. Excelente posição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.